estiver orando, você pode já vir trazendo e colocando no gasofilácio sem nenhum problema. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui nessa noite diante da tua presença. O teu povo está trazendo as suas ofertas ao teu altar. Essas sementes, Senhor, tem nome, tem propósito. Que o Senhor possa frutificar a semente do coração do teu povo. A cada um desses envelopes colocado nesse gasofilácio, que haja o retorno dos céus, sim, porque os céus reagem à terra. Que o Senhor possa, meu Deus, derramar uma colheita proveitosa na vida do teu povo, uma colheita abundante na vida do teu povo. Assim como diz a tua palavra, que que Isaac plantou e no mesmo ano colheu a 100 por 1, que seja assim na vida do teu povo, que toda essa plantação tenha uma colheita abundante. Abençoa cada um deles, no nome santo de Jesus. Aplauda o Senhor, queridos. Amém. Glória a Deus. A criançada já pode ir para a escolinha, amém? Isso. Hoje temos pouca gente, tem pouca criança. As tias até que dão uma folga, né? Dormindo barulho. Amém, queridos? Continuando em Eclesiastes, dizendo que, diga comigo, há tempo para todas as coisas. Agora, quando é que nós sabemos que é o tempo? Quando a gente sabe que é o tempo de fazer determinadas coisas, como é que a gente sabe disso? A Bíblia, ela, por muitas vezes, nos compara à árvore. Se você for ler ela por inteiro, ela está sempre nos comparando à árvore. No Salmo 1 diz: será como árvore plantada junto a ribeiro, cujas suas folhas não murcham, e no tempo certo gera os seus frutos. A Bíblia diz no Salmo 92, no versos 12, Salmo 92, 12, diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão altaneiros como o cedro do Líbano. Veja que a Bíblia nos compara sempre com árvore, com crescimento, com aquilo que a árvore pode produzir. E ser comparado com uma árvore fala muito de uma resistência. E a gente precisa entender que uma árvore, ela, antes de crescer para cima, ela tem que crescer para baixo. Alô, você está aí, irmão? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Um pinheiro, ele cresce 7 centímetros por ano. Ele demora 10 anos. Quantos anos? Para atingir 1 metro. 10 anos. Após 20 anos, um pinheiro cresce 1 metro por ano. Depois de 20 anos, ele alcança aproximadamente 39 metros de altura. Esse período, o que é que ele está fazendo? Gerando raízes. Nesse período, o que é que ele está fazendo? Ele está se firmando embaixo para ter condição de crescer. No tempo certo, ele alcança a maturidade. Ele penetra na terra até achar água. Então, a gente quer crescer fora de tempo. A gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. Mas a Bíblia sempre compara a gente com 2 tipos de árvore: a que gera fruto e a que não gera. A que gera fruto respeita o tempo,
Lembra quando Jesus olhou aquela figueira e viu ela cheia de folhas? E quando chegou até ela, não tinha nenhum fruto e amaldiçoou? Porque ela gerou as folhas fora do tempo. Ela era uma árvore enganosa. Tinha aparência de frutífera, mas não era. Porque não respeitou o tempo. Eu quero que você entenda que precisamos entender a questão do tempo em nossas vidas. Tempo de crescer, tempo de esperar. Assim como as árvores precisam das estações, nós também vivemos de estações, irmão. A gente não percebe. Mas todo ser humano tem tempos que ele está diferente. Tem tempo que a pessoa está mais sorridente. Tem tempo que ela está mais séria. Tem tempo que ela está mais maleável. Tem tempo, pode observar. Se você é casado, é só olhar para sua esposa. Ou para o seu marido. Tem tempo que o negócio está... É tempo, irmão. Então, o resultado, a questão de cada árvore, cada estação, uma estação prepara para a outra. Por exemplo, quando o homem quer se preparar academicamente, vai para uma faculdade. Deus, quando quer preparar o homem, traz uma dificuldade. É nas dificuldades que Deus prepara. Mas se a gente não respeitar o tempo da dificuldade, a gente nunca vai chegar à bonança. Então, um tempo de escassez me prepara para o tempo de quando eu receber aquilo que eu tenho que receber, eu não gastar de forma desordeira. Porque eu vou lembrar da escassez, eu não quero mais voltar para lá. Você está aí, irmão? Você está entendendo isso? Então eu quero falar um pouco sobre isso com você. Eu quero falar sobre as estações. As estações das nossas vidas, já que a Bíblia nos compara como uma árvore, vamos trabalhar um pouco sobre isso. Por exemplo, na primavera, as árvores, como é uma temperatura mais agradável, as árvores costumam brotar novas folhas e flores. Então, primavera é um tempo que as árvores estão mais bonitas. Primavera é um tempo onde você olha para as árvores, assim como nós. A nossa primavera é um tempo onde as coisas estão acontecendo. A nossa primavera é um tempo onde as coisas estão brotando. Nós estamos melhor emocionalmente, nós estamos melhor financeiramente. Irmão, você nunca não teve todo o tempo em escassez. Se você for conversar com alguém aqui, ele vai dizer, teve um tempo que eu ganhei muito dinheiro. Teve um tempo que eu tive uma situação melhor. A questão é que nós respeitamos o tempo, e aí a gente enfia os pés pelas mãos e não se prepara para o novo ciclo que vai chegar, porque vivemos em ciclo, irmãos. Tem tempo que as coisas estão fluindo, tem tempo que elas param de fluir. Tem tempo que está tudo bem, tem tempo que as coisas vão complicadas. Mas nós não vivemos apenas de complicações, porque precisamos entrar em um novo ciclo. E precisamos respeitar isso. Você está aí, não? Por exemplo, no verão, o calor favorece o crescimento e amadurecimento dos grãos e frutos. E as árvores ficam cheias de fruto. Então, no verão é tempo de gerar os frutos. Na primavera, gera as folhas e as flores. No verão, os frutos. Então, quando chega na primavera, as árvores estão se preparando para gerar os frutos. Talvez o que está acontecendo na sua vida agora, Deus está te preparando para que chegue logo o verão. Deus está te preparando para que os frutos possam brotar na tua vida. Talvez não esteja como você quer, mas Deus está te preparando para um novo tempo, um novo ciclo na sua vida. E nós, respeitando esse tempo, vamos entender
Como tem um louvor que fala assim, tem coisa boa chegando. Amém? E isso começa quando a gente profetiza. Eu creio que está chegando um novo tempo na minha vida. Eu creio que Deus está preparando um novo tempo na minha vida. O meu verão está chegando. O tempo de gerar frutos. Mas entenda que vivemos em ciclos. Vivemos de estações. E precisamos respeitar essas estações. Você está aí, meu irmão? É interessante que quando a ciência fala da questão das árvores, que quando chega no outono, aí começa a cair as folhas, né? E quando caem as folhas, que a gente olha e vê as árvores feias, na realidade é uma estratégia para se proteger do frio. Por quê? Quando chega o frio, ela precisa ter mais energia para alimentar as suas folhas e frutos. Então o que é que ela faz no outono? Fica toda sem nada, porque assim ela vai consumir menos energia para suportar o inverno. Para ela estar se preparando para enfrentar um tempo difícil. E a gente acha que esse tempo difícil nunca chega em nossa vida. A gente acha que a situação complicada nunca chega. E a gente nunca se prepara para isso. A gente se prepara sempre para conquistar. A gente se prepara sempre para ter. A gente se prepara sempre para as coisas boas. Mas quando chega uma situação complicada, a gente nunca está preparado. Uma notícia ruim, uma situação adversa, gastou um valor onde você não queria e não podia, mas teve que gastar. A gente precisa entender que quando Deus nos compara como árvore, a árvore respeita as estações, e nós precisamos entender que há estações na nossa vida que nós vamos passar. O inverno não dura para sempre, o verão não dura para sempre, o outono não dura para sempre. A gente precisa entender que eu estou aqui e vou criar resistência para suportar as estações que vão vir sobre a minha vida. Enquanto eu estiver aqui na terra, eu vou passar por algumas situações boas e também vou enfrentar situações ruins. Enquanto eu viver preso a esse corpo corruptível, a esse corpo que está preso também à questão das emoções, nós vamos oscilar. Somos um povo oscilante que um dia está rindo, outro dia está com vontade de chorar. Que um dia faz uma brincadeira, uma palhaçada, e no outro dia está... Nós somos assim. E nós precisamos entender que vamos chegar ao pleno e o plano perfeito de Deus quando a gente tiver um corpo incorruptível. Enquanto estivermos aqui, a nossa obrigação é suportar aquilo que vier pela frente. Por que a gente entende que a fé é tida na Bíblia como um escudo? Porque o escudo é para proteger, o escudo é para suportar. Então a fé, ela me prepara como? Fazendo eu suportar aquilo que vem na minha frente, aquilo que vem contra mim. Então eu vou suportar usando esse escudo da fé, e assim eu vou me proteger e vou avançar para dias melhores. Eu não sei o que você vive, eu não sei o que você passa, mas cada um de vocês aí está vivendo uma estação. Cada um de vocês aqui está vivendo um tipo de estação. A questão agora é entender que uma estação não dura o ano todo, ela tem um tempo, ela vai passar. Uma estação não dura tanto tempo, ela vai passar, tem uma outra te esperando. Então se prepare para a próxima. Você está aí? Se prepare, porque Deus tem algo melhor. Se prepare que vai acontecer algo melhor. Se prepare, porque o amanhã pertence ao Senhor. Se prepare, que a Bíblia diz que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos.
Você está aí, meu irmão? O inverno é uma estação complicada para as árvores. É a pior estação, onde ela tem que enfrentar frio, vento. Mas cada inverno ela fica mais forte. Cada inverno ela vai ficando mais e mais forte. Vem a tempestade. E às vezes, em uma dessas situações, algumas das árvores ela tem os troncos ferido, cortado, machucado. Mas o que Deus quer de nós é a resistência. Deus, Ele nos prepara para resistir. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Tem de bom ânimo. No mundo tereis aflições. Então, o que eu quero que vocês entendam é que a resistência é tudo que Deus espera de mim e de você. Resistir à situação contrária, não, isso vai passar. Como cantaram aqui na quinta-feira, vai passar. Eu sei que essa luta vai passar. O problema é que ficamos presos em uma só estação. O problema é que ficamos presos em uma só situação. Levamos alguns golpes, ventos fortes. Mas a gente precisa entender que Deus nos deu resiliência. A resiliência é voltar ao estado natural. A resiliência é quando você é esticado no máximo e depois volta ao estado natural. A resiliência é quando você suporta algo que parece que vai te quebrar no meio, mas você está ali. O Senhor nos deu isso. E a gente precisa entender que nós somos um povo resiliente, independente de qualquer circunstância. A igreja está aí. A igreja passou perseguição, matança. Olha nós aqui. A igreja era para ser extinta da face da terra. Mas estamos aqui. Um fiozinho de fé foi plantado no coração de cada um de nós. E todos nós passamos por uma situação complicada que um dia achamos que era o fim. Quantos aqui já passou por uma situação que achou que era o fim? Todos nós. O problema é que a gente esquece que o mesmo Deus que nos livrou lá atrás também nos livra hoje. O mesmo Deus que estava com a gente antes também está hoje. Então não importa a estação que você está vivendo, o que importa é que você vai passar. Há tempo para todas as coisas. Você está aí, meu irmão? Pode perder as folhas, cair os frutos, se achar que acabou, mas a gente precisa saber em quem nós temos sido plantado, aonde você está plantado. Quando a gente está plantado no reino, no Senhor, vem o que vier, haja o que houver, vai passar. Olha para o teu irmão e fala, vai passar, meu irmão. Jeremias 17, versículo 7. Agora eu vou começar a pregar, amém? Eu estava só na introdução. A introdução demora um pouquinho, mas a pregação é rápida. Jeremias 17, 7. Preste muita atenção que nós vamos falar agora. O que eu quero que você entenda, eu quero hoje te erguer, levantar você. Que você entenda que o que você está passando não é o fim. As circunstâncias não podem te parar. Paulo disse, não que eu acho que tenha alcançado. Não, eu não alcancei, mas eu prossigo para o alvo. Quem falou isso foi um homem que foi apedrejado, foi açoitado. Foi um homem que foi preso,
que enfrentou tantas coisas, ele disse: eu estou andando para o alvo. E muitas vezes paramos, desistimos, porque veio uma estação difícil. Todos já pensamos em parar. Se você faz a obra, já pensou em parar de fazer, porque veio uma situação que você achou que não iria suportar. Aí vem as emoções, aí no momento de fraqueza você diz: chega. Mas o Senhor, quando Ele diz assim, através do apóstolo Paulo, que Ele diz que Ele diz que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É ali onde você entende que a força não vem de você mesmo, mas vem dele. Quando você reconhece que você não tem força alguma, tudo vem dele, é aí onde ele está dizendo que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, fica perfeita. Por quê? Porque você entende que a força não vem de você mesmo. Então não procure força em você mesmo, procure força em Deus. Porque só Ele vai te dar força para prosseguir. Só Ele vai te dar força para continuar. Quando você achar que você é forte, aí, meu irmão, você é fraco. Quando a Bíblia fala em Sansão em Juízes 16, que Sansão, quando ele queria, ele agia. Sansão não era tipo Incrível Hulk, que ficava nervoso. E detalhe, Sansão não era aquele homem zarrão forte. A Bíblia não diz que Sansão era forte, tinha um porte físico diferente, não. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo tomava Sansão, ele tinha uma força sobrenatural. Mas em momento nenhum você vai ver na Bíblia falando do porte físico de Sansão. Você não vai encontrar, pode procurar. E se você encontrar, pode me contestar, porque eu procurei e não achei. Sansão não era aquele homem zarrão. Por quê? Analisa comigo. Se Sansão fosse homem de porte físico diferente, eu dizer o quê? A força vem dele. Ninguém iria dar a força ao Senhor. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderava de Sansão. E aí ele, com a queixada de jumento, matava 1000 homens. Ele pegava um portão. A Bíblia diz que ele pegou o portão de Gaza, que era 1 tonelada, e conduziu até o monte. Imagina um homem pegando um portão de 1 tonelada e levando até no cume do monte. Só que teve um detalhe. Sansão foi se afastando do Senhor, foi quebrando os votos. Como ele era nazireu, ele tinha votos. Ele não podia tomar vinho, nem comer uva, nem chupar uva ele podia. Ele não podia tocar em morto. E o último voto, não podia cortar o cabelo. Sansão, ele não sofreu e não perdeu as forças porque cortou o cabelo. Não, porque ele veio quebrando os votos que tinha com o Senhor. Primeiro ele tomou vinho. Depois ele tocou em morto, quando o leão estava morto. O próprio leão que ele matou, depois de um tempo ele volta lá e tem uma colmeia. No leão ele vai e toca em morto. Ali ele está quebrando os votos. O último era o cabelo. Detalhe, quando Sansão coloca a cabeça no colo de Dalila, que vem uns homens e corta, que não é Dalila que corta o cabelo de Sansão. Leia Juízes 16, vai ver. Aí alguém corta as tranças de Sansão. Sabe o que me chama a atenção? É quando Dalila fala assim: Sansão, aí vem os filisteus. Aí Sansão diz: outra vez sairei e acabarei com eles. Aí a Bíblia diz assim: achando Sansão, não sabendo Sansão que o Espírito do Senhor já não estava mais com ele, porque a força vem dele. O que eu quero dizer para você, que quando você entende que a força não é sua, vem do Senhor, fica mais fácil você enfrentar os problemas. Fica mais fácil você se aceitar como um ser humano fraco. Nós somos fracos, irmãos. Não temos a força toda que achamos que temos. Nossa força vem dele. E muitas vezes, por que a Bíblia diz em Jeremias que maldito o homem que confia no homem? Muitas pessoas pensam que é confiar em outro homem. Não, é aquele que confia na força do seu braço, confia no seu poder. Esse é maldito, porque pensa que tem força, mas é um fraco.
E quando você tem o entendimento que tudo vem do Senhor, Senhor, eu não posso, mas tu pode. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não alcanço, mas tu alcança. Então quando você entende quem você é no reino, aí você vai mais além, porque você entende que por si só você não tem força, mas a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. O problema é que a gente tem dificuldade de confessar que é fraco, porque a gente quer mostrar que é forte, a gente quer que todo mundo ache que somos fortes. Eu não posso demonstrar minha fraqueza. Ei, irmão, quando você entende que você é fraco, e quando as pessoas olhar para você, vai dizer o que é isso? Vai dizer, o Senhor, porque de mim mesmo não tem nada, vem tudo dele. Você está glorificando o nome do Senhor, e as pessoas vão olhar para ele e não para você. E Sansão, quando ele achou que tinha força, ele não tinha. Sairei outra vez, momento nenhum você vê Sansão falando, Senhor, me enche do teu poder e da tua força. Não, porque ele achava que a força era, você entendeu? Sansão achava que a força era dele. Sansão achava que ele por si só tinha todo aquele poder. Mas se você for ler, você vai ver, e se apoderou o Espírito do Senhor de Sansão. Em todas as vezes que Sansão precisou usar a sua força sobrenatural, você vai encontrar na Bíblia, e se apoderou o Espírito do Senhor de Sansão. Então quando você precisar usar uma força sobrenatural, você vai precisar que o Senhor se apodere de você. Você vai precisar que essa força venha, e você vai dizer, Senhor, eu preciso da tua força. Senhor, me ajude e me fortalece, porque por si só eu não suportarei. Senhor, eu necessito que o Senhor me fortaleça. Senhor, me fortalece. Senhor, eu preciso para suportar essa situação. De mim mesmo eu não consigo. Você está aí? Você veio hoje? Está dormindo? Amém, glória a Deus. Olha o que diz em Jeremias no capítulo 17, 7, diz assim, mais bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em, que é Senhor, cuja fé está no Senhor. Esse é bendito. A força é dele, tudo vem dele. As estações vêm, vem o frio, vem o verão, vem as estações, ela nos prepara. Deus nos prepara em meio à dificuldade, Deus nos prepara em meio a tantas coisas que a gente passa. Deus vai nos preparando. A questão é que nós precisamos entender isso. Eu estou sendo preparado porque vem alguma coisa poderosa sobre a minha vida. Eu estou sendo preparado porque Deus quer me colocar em um lugar que eu nunca imaginei. Mas eu preciso entender que de mim mesmo não tem nada. É bom, olha para nós. Quando a Bíblia diz, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Pergunta para o teu irmão, o que tu acha que Deus viu em mim? Pergunta aí. Não responde não, irmão. Não responde não. Meu irmão, olha para a gente, o que foi que Deus viu na gente? Se está sol, a gente quer chuva. Se está chuva, a gente quer sol. Se está frio, a gente quer calor. Se está calor, é dom, nem fazer um friozinho, né? Aí quando chega o frio, misericórdia, rapaz, né? Que você veio logo embora. O povo que não se satisfaz com nada. Esse é você, meu irmão. Sou eu, é você. O Senhor tolera a gente a todo tempo. Ele viu algo na gente que a gente não consegue entender. O que foi que Deus viu em nós, meu irmão? Para dizer, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. E não é, entenda, não é a sua força. O que o Senhor quer de você é resistência, resiliência. Resista, vai passar.
Deposite a sua fé nele, deposite nele. Olha aqui diz, deposite nele. Olha o que diz o 8, presta atenção. Ele será como árvore plantada junto às boas águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. A mesma coisa está em Salmo 1. Uma árvore que não se afligirá quando chega o calor. Está com as raízes lá. Porque as suas folhas estão sempre viçosas. Sofre de ansiedade durante o ano da seca. Não sofre de ansiedade, aqui, viu? Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar seu fruto. Deus está dizendo, você não precisa sofrer de ansiedade quando vem a sequidão. Você não precisa ficar ansioso quando as coisas estão difíceis, porque você não vai deixar de gerar seu fruto. Aquele que deposita no Senhor a sua confiança não deixará de gerar fruto. Aquele que deposita no Senhor a sua segurança não deixará de gerar fruto. Vai acontecer, o fruto vai vir. Você precisa esperar o tempo. Você está aí, irmão? Pastor, ainda não produziu. Vai produzir. O tempo não chegou. Espera o tempo. Espera o tempo. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente chega em outra estação e nem percebe. E quando a gente olha para trás, diz assim, meu Deus, um dia desse eu estava numa situação tão complicada, que eu fui contar a minha situação para o carroceiro, o burro dele estava chorando. Agora a gente olha e vê uma outra situação. A gente não percebe a melhor, irmão. A gente não percebe de onde Deus nos tirou. É por isso que a Bíblia diz, lembra de onde caíste. Sempre olha de onde Deus tem tirado você. Sempre olha o que você já passou e o que você está sofrendo hoje. Às vezes o que a gente está vivendo hoje é muito menor do que o que vivemos lá atrás. E a gente está mais desesperado do que o que estava antes. Às vezes o que você passa agora é infinitamente menor do que você já passou. Mas o desespero é maior. Por quê? Falta de confiança, falta disso aqui, ó. De depositar nele a sua confiança, de depositar nele o seu entendimento e a sua fé, e entender que a força toda vem dele. É ele que nos mantém de pé, é ele que nos cura, é ele que nos sara. Às vezes você está fraco, mas ele te sustenta. Tem tempo que você ora mais, tem tempo que você ora menos, mas ele continua te sustentando. Tem tempo que você busca mais, tem tempo que você busca menos, mas ele continua te sustentando. Oh, meu irmão, respeita o tempo. Vai chegar. Não deixa de acreditar, não deixa de confiar nele. A força não vem de você mesmo, vem dele. É dele. E quando chegar diante de uma situação difícil, não faça que nem Sansão, que acha que toda a força vem dele. Olha, durante a história de Sansão, você vai ver apenas 2 orações de Sansão. Uma quando ele está com fome, que ele pede para Deus, revoltado. E a outra quando ele está preso, cego, entre as 2 colunas, que ele diz, Senhor, me dá mais uma chance. Me dá uma última chance para que eu derrote os meus inimigos. Sansão não era um homem de oração. Você não vai ver na Bíblia Sansão orando, a não ser nesses 2 eventos que eu te falei agora. Aliás, Sansão era um fanfarrão. Se existe um cara fanfarrão na Bíblia, era Sansão. Namorador, né? Era aqueles caras cabeludos do passado. Chegava cabeludo, sabe aqueles caras cabeludão? Provavelmente não podia raspar a barba, tinha barbona, cabeludão, os boy. Era o boyzinho. Devia ser um rapaz bonito, chamava atenção, mas sempre desobedecendo a Deus.
E o processo de desobediência chega ao fim. E aí, após revelar os seus segredos, após falar sobre o voto de Nazireu, ele tinha um voto de Nazireu desde o ventre da sua mãe. Assim como muitos homens na Bíblia, Samuel, Jesus. Jesus não tinha o voto de Nazireu completo, porque ele tomava vinho, mas também não se cortava o cabelo, não fazia barba. Por um período, existe o voto de Nazireu por um período e o voto de Nazireu eterno. De Sansão, ele não podia nunca fazer isso. Tem muitos homens na Bíblia que tinham voto de Nazireu. Quando as pessoas faziam esse voto de Nazireu, após o voto, muitos raspavam a cabeça. Após fazer o voto, muitos raspavam a sua cabeça no término do voto, para o cabelo nascer tudo de novo. Então eu quero que você entenda que a força não vem de você. Respeite o tempo, respeite as estações. Está fraco? O que você tem que fazer? Depositar a sua confiança em Deus. Não venha para a igreja porque você tem vontade, venha mesmo sem vontade. Não venha, eu não estou com vontade, quando eu tiver vontade eu vou. Isso não existe. Ou você levanta todo dia dando glória a Deus com vontade de trabalhar. Eu duvido. Quem acorda cedo para ir para o trabalho, 5 horas da manhã, aquele frio desgramado. Você olha lá para fora, olha para a cama, olha lá para fora, olha para a cama e a cama fazendo assim, ó. E você, eu não posso, eu tô aqui. Se for a mulher, ver o marido dormindo, roncando, fala, miserável, vou ter que ir, tu vai ficar aí. Se for o marido, olha e diz assim, fica aí, amor. Ou para peleja, ou para batalha, mas vai. Porque tem uma Agora pergunta para o teu irmão, por que você não tem responsabilidade com Deus? Não vou para a igreja porque está frio. Eu não vou para a igreja porque está calor. Eu não vou para a igreja porque eu não estou com vontade. Então você honra mais seu patrão do que o próprio Deus. Você está aí, irmão? Aí você quer que esse Deus te cubra, te proteja, te guarde, sendo que você não tem nem o desejo, nem de honrá-lo. Não é pela sua vontade. A maioria dos homens, você acha que Abraão foi levar Isaac para ser sacrificado, quando Deus falou, eu quero teu filho Isaac, ele disse, glória a Deus, aleluia. Você acha? Imagina Abraão por dentro como é que ele estava. Imagina o choro, a Bíblia não diz que Abraão estava chorando, mas imagina Abraão no seu interior. Imagine a guerra de pegar o seu filho amado e ele mesmo ter que sacrificá-lo. Porque a Bíblia diz que ele ia fazer isso, quando ele pega o cutelo, que levanta para sacrificar o seu próprio filho, ainda por cima tinha que tocar fogo. Além de sacrificar, tinha que tocar fogo. Mas ele honrou primeiro a Deus. Deus sempre vai devolver aquilo que você está disposto a entregar a Ele. Eu vou repetir, Deus sempre vai te devolver aquilo que você está disposto a entregar a Ele. Abraão sai daquele monte com Isaac e o sacrifício que ele faz para Deus, porque Deus manda um animal para ser sacrificado. Eu quero que você entenda isso. Entenda e coloque nele todo o seu entendimento, toda a sua força. Socorre-me, ó Deus. Socorre-me, ó Pai. Sem o Senhor eu não vou suportar. Sem o Senhor eu não vou aguentar. Está doendo? Socorre-me, ó Deus. Deus sempre escuta o clamor dos seus filhos. Deus sempre escuta o clamor dos seus servos. Socorre-me, ó Deus. Mas a gente sempre acha, não, eu vou conseguir. Não,
Mas quando a gente entende que coloca nele, Senhor, é contigo. Senhor, é com o Senhor. Por que Moisés fez isso? Por que quando Deus disse a Moisés, disse: Moisés, eu não vou com vocês não. Eu não vou com esse povo. É um povo de dura serviço. Eu vou mandar um anjo na frente. Eu vou eliminar os teus inimigos e vou conduzir vocês à terra prometida, a terra que emana leite e mel. Sabe o que Moisés disse? Se a tua presença não for conosco, não me faça sair daqui. Deus está dizendo: Moisés, a vitória é garantida. Ninguém vai te incomodar, ninguém vai te perdoar. Você vai viver tranquilo, Moisés. Vai chegar na terra prometida sem menor problema, porque eu vou te guardar. Mas Moisés não queria a terra prometida sem Deus. Ele queria a terra prometida com a presença de Deus. O problema é que a gente está tão ligado às conquistas que esquece daquele que anda conosco. Ló conquistou tantos bens que esqueceu que a promessa estava sobre Abraão. E quando ele se afasta de Abraão, é a ruína de Ló. Ele perde tudo. Tudo que ele tinha, ele perdeu. Porque se afastou de Abraão. E a Bíblia diz em Gênesis que Ló tinha o mesmo número de ovelhas e tendas que Abraão tinha. Quando ele se afasta de Abraão, ele se afasta da promessa. Ele se afasta da presença. Ele perdeu tudo. Até Abraão ir resgatá-lo. Ele e a família dele. Porque Sodoma foi saqueado. O que eu quero que vocês entendam, quando você entende, quando você coloca em você que tudo depende dele, tudo muda na sua vida. Quando você entende que não depende da sua força, não depende de você, depende dele. Tudo que você vai fazer é seu trabalho, depende dele. Deus, isso aqui depende do Senhor. Eu abri um negócio aqui, isso depende do Senhor. Deus, olha, a minha casa depende do Senhor. Os meus filhos dependem do Senhor. A minha vida depende do Senhor. A minha saúde depende do Senhor. Tudo depende de ti. E eu preciso contar contigo. A gente tem que aprender com Jó. Quando ele perde tudo, ele diz: nu eu nasci, nu eu voltarei. Eu sei em quem tenho crido, ainda que ele me mate. Olha aqui, Jó diz: nele confiarei. Ainda que ele me mate, nele confiarei. Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que essa estação ruim vai passar. Eu sei que eu estou vivendo agora vai passar. Eu sei que a dificuldade que eu vivo hoje vai passar. Porque eu tenho um Deus que guarda, que cuida, que protege. Mas eu preciso me voltar para Ele e dizer: Deus, olha para mim, olha para a minha vida. Eu não tenho força, eu não consigo. Mas se o Senhor estiver comigo, nada vai poder me parar. Eu vou em frente. Gente, dificuldade todo mundo enfrenta. Oscilação nas emoções todo mundo enfrenta. Tem uns que oscilam mais que outros. Mas todos nós oscilamos. Muitas vezes falamos uma coisa, mas por dentro é totalmente diferente. Porque a gente quer não ande forte. Não, está tudo bem, graças a Deus. Não, aqui comigo tem esse negócio não. Pode estar como for. Aí quando chega em casa, ninguém gosta de mim. Deus me esqueceu. Mas tu não acabou de falar que estava tudo, que Deus era na tua vida? Não, o Senhor é comigo, eu vou conseguir. Quando chega em casa, Deus esqueceu de mim. Porque a gente quer mostrar aquilo que não somos. Olha, irmão, eu não tenho força nenhuma, mas a força vem do Senhor. Ele que me fortalece. Às vezes as pessoas perguntam: como é que você consegue enfrentar essa dificuldade? Como é que você consegue passar por isso? Assim, eu vou fazer o quê? Não, eu não consigo sem Deus. A minha força vem do Senhor. É Ele que me sustenta. Ele que sustenta. A Bíblia diz que Ele me sustenta com a destra da sua justiça. É Ele que nos sustenta.
É Ele que nos pega quando a gente faz que nem Pedro, que o vento forte vem, quando a gente está andando sobre as águas, estamos andando sobre os problemas, o vento forte vem, que a gente olha para o vento e começa a afundar, e a gente grita: socorro, Senhor! Ele vem, nos ergue e faz a gente voltar para o barco junto com Ele. Socorro, Deus. Ei, deixa de ser bobo. Todos nós já afundamos. A gente olha para Pedro e diz: como é que pode? A gente tem a mania de achar que era melhor do que ele. A gente tem a mania de achar como que Pedro pode falar aquilo, como que Pedro pode ter negado Jesus vendo tantas coisas. Quantas vezes nós já negamos? Como o pastor Pedro viu tantas coisas, mas no momento as suas emoções estavam abaladas, ele estava tomado de pavor, tomado de medo. Mas a misericórdia do Senhor vem, e quando ele volta, que aquela mulher encontra ele diz: olha, não me toque ainda, porque eu ainda não fui glorificado. E sabe o que é interessante? Que ele diz para aquela mulher: vai. Pedro disse: eu não conheço esse homem, eu não conheço esse homem, eu não conheço esse homem. Ele diz: vai, avisa os meus discípulos e a Pedro que eu irei ter com eles. Ele disse: Pedro, eu não esqueci de você, ainda que você tenha me negado. Oh, irmão, a Bíblia diz que Ele é fiel mesmo quando a gente não é. Mesmo no momento de falha sua, de fracasso, talvez você naufragou na fé por um momento, talvez você afundou por um momento, mas a mão dele sempre, ele diz: a minha mão não está encolhida para que não possa te socorrer, a minha mão não está encolhida para que não possa te acudir. A mão dele continua estendida para conosco, independente das circunstâncias. Deus conhece cada um de nós, conhece o potencial de cada um, conhece a resistência de cada um, e sabe até onde você pode ir, e Ele está sempre com a mão erguida, independente das circunstâncias. Precisamos dizer: Pai, como é que o filho pródigo voltou para casa? Pai, eu vou chegar lá e vou dizer: pequei contra os céus e pequei contra ti. Primeiro ele disse que pecou contra os céus, depois contra o Pai. E ele ensaia. Quando o Pai o avista de longe, que ele vai chegando perto, o Pai vem, e ele diz: Pai, eu pequei contra os céus, pequei contra ti. O Pai não deu importância para o que ele falou, simplesmente o abraçou, o beijou, acolheu o filho que estava arrependido. Tudo que Deus precisa de mim e de vocês é uma coisa: arrependimento. Arrependimento. Se tem isso, tem a glória, tem a graça, tem o retorno. Se tem isso, tem tudo que ele precisa. Porque a Bíblia diz que um coração, olha só, aquebrantado e contrito, o Senhor não rejeitará. Se o teu coração está assim, você jamais será rejeitado por Ele. Mas Deus rejeita o soberbo, Deus rejeita o arrogante, aquele que acha que sabe e não sabe, aquele que acha que é e não é, mas aquele que bate no peito e diz assim: eu pequei contra o meu Deus. Lembra o que Jesus falou? Que havia num templo um publicano e um sacerdote, um publicano e um fariseu. O publicano orava e dizia: Senhor, eu sou pecador. E o fariseu dizia: Senhor, muito obrigado por não ser como aquele homem. Eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Eu jejuo 2 vezes por semana. E o outro homem batendo no peito diz assim: eu pequei, eu sou pecador, eu fiz isso.
eu fraquejei, eu afundei. E Jesus perguntou: qual dos dois você acha que Deus ouviu a oração? Do que se exaltava ou do que se humilhava? É tempo de se humilhar. É tempo de se colocar diante dele e dizer: sem ti eu não posso, sem ti eu não consigo, sem ti eu não vou além. Tudo que eu preciso é o Senhor. Por isso, nessa noite eu quero chamar você para isso, para olhar para dentro de você. Sei que você está enfrentando alguma estação difícil, sei que você deve estar enfrentando alguma estação complicada, mas assim como as árvores são assistidas pelo Senhor quando passa pelas estações, nós também somos, porque vale muito mais você do que uma árvore para Deus. Eu quero que você fique de pé num certo seu lugar. Eu quero orar por você, eu quero ministrar o seu coração, eu quero ministrar a sua vida, por todas as estações difíceis, o momento difícil que você tem passado, as crises, os ventos, as emoções que vêm em você, e você acaba deixando o vento te conduzir para longe. Tudo que Deus quer é um coração aquebrantado e contrito. Ele não rejeita aquele que diz: Senhor, eu estou fraco, eu pequei, eu preciso do Senhor. Sem ti eu não posso ir mais além, eu não consigo dar um passo assim como Moisés. Deus prometeu a terra e disse: tu vai, Moisés, vou mandar anjo na tua frente, eu vou acabar com os teus inimigos, eu vou te dar a terra que mana leite e mel, mas com vocês eu não vou. E Moisés disse: se a tua presença não for, não me faça sair daqui. Anjo é bom, provisão é bom, ter dinheiro é bom, ter uma boa casa é bom, ter um bom carro é bom, mas sem a presença nada vale a pena. Nós precisamos dessa presença, nós precisamos estar com Ele, nós precisamos nos voltar para Ele, como diz Tiago. Nós precisamos entender que quando a gente se volta para Deus, Ele se volta para nós. Não importa o que você fez, não importa onde você andou. Por que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus? E a gente olha para Saul e olha para Davi. O pecado de Davi foi maior do que o de Saul. Porém, Davi se arrependeu, Saul não. Saul ficou até o último dia da sua vida na soberba. Davi disse: pequei contra o Senhor, pequei contra o meu Deus. Quando Deus escolhe um homem segundo o seu coração, não é porque esse homem não é pecador, não, é porque é um homem que tem um coração que se arrepende, tem um coração que diz: eu entendo que errei, e eu entendo que eu preciso dessa presença para me purificar, eu entendo que eu preciso dessa presença para me restabelecer, eu entendo que eu preciso dessa presença para voltar a ser, não apenas quem eu era, mas mais quem eu era. Labachorecandarabaia, Meneia Shobata, Menebe Acobiadai. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. E ore junto comigo. Pai, aqui estamos nessa noite, vivendo estações. Alguns aqui estão como as árvores caindo as folhas, os frutos, o caule atingido, ferido, machucado, em situação complicada emocionalmente, financeira, familiar, profissional, conjugal. Mas sabemos que Tu és um Deus que cuida de tudo, que se preocupa com os mínimos detalhes em nossas vidas. Por isso, meu Deus, aonde houver um coração nessa noite aquebrantado e contrito, não rejeite,
Onde houver um coração arrependido nessa noite, toca, restaura, cura, transforma. Onde houver um coração arrependido, onde houver um coração voltado para o Senhor, traz para casa, traz para casa. Oh Senhor, rega esse coração com a tua presença, rega esse coração com o teu poder. Muda este homem, esta mulher de dentro para fora, que eles possam entender que tudo vem de ti. Assim como Josafá, que estava diante de uma peleja, fisicamente não tinha como vencer, mas ele, diante daquela multidão de soldados, mandou todos se ajoelharem e adorar o Senhor. Temos entendimento que o nosso inimigo é mais poderoso do que nós, é maior do que nós, mas não é maior daquele que está conosco. Não é maior do que aquele que vive e habita em nós. Esse problema é grande, mas é diante de nós, mas é minúsculo diante da tua presença. Por isso queremos olhar com os teus olhos e não com os nossos. Queremos deixar de lado os nossos olhos físicos e aprender a olhar com os nossos olhos espirituais, que nos coloque em um lugar de privilégio diante do Senhor. Eu quero apresentar esse povo, eu quero apresentar essa igreja. Se você nessa noite se sente desejo se colocar diante do Senhor, diante do altar dele aqui, venha, dobre o seu joelho, coloque diante do altar e deixa ele tocar em você. É uma demonstração de humilhação diante de Deus. É uma humilhação que você está se humilhando diante dele. Deleita-te no Senhor e ele considerará o desejo do teu coração. Humilha-te diante dele e ele cuida de tudo na sua vida. Ele cuida de cada área da sua vida. Se humilhe diante do Deus. Sabe quando a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados? Não é quando você é humilhado lá fora por alguém, é quando você se humilha diante do Senhor. É quando você vem diante do Senhor e se humilha, Ele está dizendo: eu vou te exaltar. E se humilhar é se colocar abaixo dele. Se humilhar é dizer: eu não consigo sem o Senhor, eu não consigo sem a tua presença, eu não consigo sem ti, eu estou vivendo uma estação difícil na minha vida, me ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda a ele. Não tenha vergonha de estar diante dele. Não tenha vergonha de dizer: Senhor, me ajuda. Senhor, eu não resisto sem ti, eu não aguento sem ti, eu não consigo sem ti, eu preciso do Senhor. A Bíblia diz que Ele sonda-nos. Sondar é nos virar do avesso. Sondar é olhar de dentro, é nos virar do avesso e ver exatamente onde está a ferida, onde está doendo. E nesse momento Ele está sondando você, encontrando a sua dor, encontrando em você aquilo que está te ferindo, te maltratando, aquilo que está judiando de você. Nesse momento Ele está tocando aí, Ele está curando, Ele está trabalhando, restaurando, transformando. Então humilhe-se diante dEle. Não perca tempo de dizer: eis-me aqui, Senhor, eu preciso do Senhor.